E galera, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, abriu o jogo sobre a possibilidade de William Arão ir para o Benfica de Jorge Jesus. Vou te falar também sobre Salgado, que está perto de Falcão para ser o novo CEO do Vasco, e muitos mais assuntos no Futebol News, como assuntos do Fluminense, a saída de Marcinho do Botafogo, a quitação de uma dívida do Corinthians, a venda de jogadores que podem render uma bolada ao São Paulo, e é isso que você vai ver no vídeo de hoje do Futebol News. Carlos Daniel. Fala pessoal, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Meu nome é Carlos Daniel. E galera, primeiramente vamos falar de Benfica e Flamengo ao mesmo tempo. Em momento de turbulência no Benfica após a derrota para o rival Porto na decisão da Supercopa de Portugal, Jorge Jesus recebeu nos últimos dias um telefonema de Marcos Braz. A conversa, no entanto, não teve como objetivo um eventual retorno do técnico na Gávea. O vice-presidente do Flamengo confirmou que ligou para o português nos últimos dias, mas apenas para um contato entre amigos. Dirigente e treinador ficaram muito próximos durante 2019, quando Jesus trabalhou no rubro-negro. Um suposto interesse dos encarnados em o nome do Flamengo, segundo informações publicadas pelo jornal português Record no último domingo. O treinador quer um jogador para corrigir os problemas do meio-campo da equipe, e o escolhido teria sido o William Arão. Comandado por Jorge Jesus no clube rubro-negro, o volante de 28 anos cresceu de produção como treinador e se tornou um dos pilares da equipe campeã brasileira e campeã da Conmebol Libertadores em 2019. Caso o Flamengo não aceite liberar o jogador no próximo mercado de transferências, Jorge Jesus tem um plano B, que é o William Carvalho, atualmente no Betis. Também com 28 anos, o nome da seleção de Portugal pode custar a pechincha de 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais aos cofres do Benfica. Na atual temporada, o Benfica fechou com nada menos do que 11 reforços para montar um super time para Jorge Jesus. O mais caro foi Everton Cebolinha, ex-Grêmio, que custou 25 milhões de euros. Atualmente no Brasil, cerca de 150 milhões de reais. Ainda assim, a equipe não conseguiu se classificar para a fase de grupos da UEFA Champions League, perdeu a Supercopa de Portugal alguns dias para o arquirrival Porto e é segundo colocado no português, com 24 pontos. 2 a menos que o Sporting, líder, e 2 a mais que os Dragões, na terceira posição. E o assunto agora, pessoal, é o São Paulo. O tricolor paulista pode ter um alívio nas finanças em caso de uma negociação de Brenner com algum clube europeu. Tendo como meta arrecadar 176 milhões de reais em vendas em 2021, a nova gestão pode receber boa parte dessa quantia com o jovem. Brenner já recebeu sondagens de 3 clubes europeus. Um deles é o Ajax, clube da Holanda. As outras 2 agremiações são da Espanha e Inglaterra. Por enquanto são apenas sondagens, mas se o jovem manter o nível de desempenho mostrado até aqui no clube do São Paulo, será difícil segurá-lo. Nessa temporada, o São Paulo já negociou Antony com o Ajax por 16 milhões de euros, 74 milhões de reais naquela época, além de vender os 20% dos direitos econômicos de David Neres, que ainda possuía, por outros 7 milhões de euros, 32 milhões de reais no Brasil. A tendência é que Brenner seja negociado por um valor em torno de 20 milhões de euros, ou seja, 128 milhões de reais. De qualquer forma, a direção já vem se movimentando nos bastidores para não facilitar a transferência de Brenner. O atacante tem contrato até dezembro de 2022 e já uma proposta para renovar seu vínculo com aumento salarial e, claro, uma multa rescisória. Além de Brenner, o São Paulo conta com outros jovens revelados pelas categorias de base no elenco profissional, já que tem destaque sobre o comando de Fernando Diniz, casos de Gabriel Sara, Luan e Igor Gomes. Assim, a usada receita de 176 milhões de reais com venda de atletas em 2021 parece não estar tão longe da realidade do São Paulo. E pessoal, o Corinthians quitou pela dívida da compra de Bruno Mendes. O Timão realizou um pagamento de cerca de 8 milhões de reais ao Montevideo Wanderers e encerrou dívida pelo jogador.
O Corinthians quitou nessa terça-feira todas as dívidas referentes à contratação do zagueiro Bruno Mendes em fevereiro de 2019. No total, o Timão depositou ao Montevideo Wanderers $1 milhão e 500 mil, cerca de 7 milhões e 800 mil reais, valor total restante da dívida, $500 mil da terceira parcela e mais 1 milhão da quarta e da última. Desta forma, o Corinthians não tem mais débitos com o clube uruguaio. Bruno Mendes é reserva no Corinthians, mas vinha atuando com frequência nos últimos meses, sendo inclusive titular em alguns jogos. No total, o defensor uruguaio soma 20 partidas com a camisa do Timão, sendo 9 em 2019 e 11 em 2020. E galera, Paulo Roberto Falcão é o nome de Jorge Salgado para fechar nova estrutura do futebol do Vasco. Ex-treinador da seleção e ex-volante multicampeão tem convite para trabalhar em São Januário. Paulo Roberto Falcão é o nome de Jorge Salgado para fechar a nova estrutura do futebol do Vasco. Por hora, não há uma definição se o ex-treinador da seleção brasileira e ex-volante multicampeão aceitará o convite para assumir um cargo no clube de São Januário. Presidente eleito do Vasco, Salgado trabalhou com Falcão na seleção em 1991 e desde então ambos têm ótima relação. O dirigente assumiu o cargo de diretor de futebol da CBF em 1989, substituindo Eurico Miranda, e ficou por lá até 1993. Desde a demissão do técnico Ricardo Sapinto, decisão tomada em conjunto pelo atual presidente Alexandre Campelo com Salgado, o departamento de futebol do Vasco passa por mudanças. André Mazuco, diretor executivo, foi demitido. Há um acerto também com o Alexandre Pássaro, que está nos seus últimos dias de gestão como gerente de futebol do São Paulo. E como dito durante a campanha, Salgado deseja alguém que faça a função de CEO, como uma pessoa responsável para todo o departamento, o profissional, a base e o feminino. Falcão se enquadra nesse perfil e é visto pelos futuros dirigentes vascaínos como referência. O nome era mantido em sigilo, restrito a lideranças do Mais Vasco, grupo que elegeu Jorge Salgado. Tanto que Jorge Salgado, durante a campanha, foi a Porto Alegre conversar com ele. Não à toa, Salgado pensou na referida função para Falcão, e no caso não haja acerto, ela pode não ser retirada do papel. Desde 2016, quando a terceira passagem como técnico do Internacional, clube pelo qual foi tri-brasileiro como jogador na década de 70, Falcão não treina nenhum clube. Teve destaque nos anos de 80, no São Paulo e na Roma, onde foi campeão italiano. Ele comandou ainda Bahia e Sport. Ele também foi comentarista da Rádio Gaúcha, TV Globo e Fox Sports. E galera, o orçamento do Fluminense para 2021 é aprovado em votação no Conselho Deliberativo. Reunião é marcada por pedidos de adiantamento e questionamentos à proposta orçamentária apresentada pelo clube para o próximo ano. O orçamento elaborado pelo Fluminense para 2021 foi aprovado pelo Conselho Deliberativo por ampla maioria. A votação, realizada através de videoconferência em razão da pandemia de coronavírus, ocorreu em uma reunião de mais de 3 horas de duração, que terminou apenas no começo da madrugada dessa quarta-feira. O placar foi de 49 votos a favor da aprovação e 8 contra. A proposta já havia recebido parecer do Conselho Fiscal favorável para a renovação. Ao todo, 75 dos quase 250 membros do Conselho Deliberativo marcaram presença na reunião, mas nem todos ficaram até o momento da votação. Alguns conselheiros tiveram problemas no processo de confirmação da inscrição e acabaram não podendo participar. Alguns conselheiros também pediram, sem sucesso, adiantamento da votação, questionando pontos como a ausência de um quadro de fluxo, de caixa mensal e do comparativo com o orçamento do ano anterior. E também a ausência de informações a respeito da parceria para gerenciamento do estádio do Maracanã e informações sobre os contratos de permuta. No orçamento para o próximo ano, o clube projeta um resultado operacional positivo de R$2.900.000, ou seja, quase R$3 milhões. O número é resultado de uma projeção de receita líquida de R$286 milhões versus custos,
com estimativa de 170 bilhões de reais somente com direitos de transmissão e cessão, venda e empréstimos de atletas, e despesas de R$ 258, reais, mais descontos de 21 milhões de reais de resultado financeiro. A proposta prevê também um investimento na casa dos 20 milhões de reais, distribuído por todas as áreas do clube. O futebol é o carro-chefe, com 13 milhões e 600 mil reais de valor. Destes, 5 milhões de reais são destinados exclusivamente para a contratação de atletas, valor inferior aos 11 milhões e 200 mil reais projetados para 2020. Para as categorias de base estão previstos 4 milhões e 100 mil reais de investimento, enquanto que para o social a previsão é de 2 milhões e 150 mil reais e para os esportes olímpicos é de 150 mil reais. E galera, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela do Paulistão para 2021. A competição começa no dia 28 de fevereiro. O campeão vai levar um prêmio de 5 milhões de reais. A Federação Paulista de Futebol divulgou nessa terça-feira a tabela do Paulista, como eu já falei. Vamos ver agora como serão esses jogos. Na primeira rodada vamos ter Ferroviário e Inter de Limeira, Guarani e Ituano, Novo Horizontino e Ponte Preta, Palmeiras e São Caetano, e já vamos ter logo na primeira rodada um grande jogo, Red Bull Bragantino e Corinthians, Santo André e Santos, São Bento e Mirassol, e São Paulo e Botafogo. A novidade do Paulistão de 2021 é a presença do VAR em todas as partidas, incluindo a fase de grupos com os gastos custeados pela Federação Paulista de Futebol. E em 2020 havia árbitro de vídeo apenas no mata-mata. A FPF distribuirá 11 milhões de reais em premiação. O campeão ficará com 5 milhões de reais e o vice leva 1,5 milhão de reais. A fórmula de disputa continua igual, com os times enfrentando apenas adversários dos outros grupos. Quartas e semifinais serão disputadas em jogos únicos. A decisão será com 2 partidas, em jogo de ida e em jogo de volta. E galera, o Atlético Mineiro tem pontos a refletir para definir 2021 de Vitor, Tardelli e Johan. Trio tem contrato até o final do Brasileirão e cada jogador tem sua particularidade para ser considerada pelo clube na hora de planejar a próxima temporada. O ano de 2020 entra em suas últimas horas e a época, via de regra, é usada para os clubes definirem a situação dos jogadores em fim de contrato. Geralmente os vínculos vão até o último dia do ano. Neste ano, porém, não há ninguém no elenco profissional do Atlético Mineiro com contrato terminando em 31 de dezembro. Há sim 3 atletas que tinham essa condição, mas tiveram os vínculos estendidos até o fim de fevereiro, ou seja, para o fim do Brasileirão. Vitor, Diego Tardelli e Johan. Com exceção do trio, que ainda tem situação indefinida, todos os outros atletas do elenco de Jorge Sampaoli têm contrato no mínimo até o final de 2021. Isso significa que logo após assumir o clube, a diretoria capitaneada por Sérgio Coelho terá apenas essas 3 situações contratuais para resolver no elenco profissional de forma imediata. E cada um dos 3 atletas tem sua particularidade, como eu já falei. O clube tem vários detalhes e fatores a considerar para tomar as decisões nos 3 casos desses 3 jogadores: o goleiro Vitor, o atacante Diego Tardelli e o meia Johan. E galera, no último jogo do ano, Cruzeiro e Cuiabá ficaram no empate sem gols no Independência. E noite movimentada na Arena Independência em Belo Horizonte, Cruzeiro e Cuiabá ficaram no empate nesta terça-feira. O duelo foi válido pela 32ª rodada da Série B e terminou sem gols. Com isso, os mandantes assistiram o sonho de o acesso ao G4 desfalecer. Por outro lado, o Cuiabá segue temporariamente na 3ª colocação, mas espera resultados posteriores para definir sua posição. Na primeira etapa, os mandantes começaram mais envolventes e presentes no ataque. Sobis e Arthur Kaique tentaram algumas finalizações, mas João Carlos as defendeu sem muita dificuldade.
A única chance de real de gol foi dos visitantes, aos 31 minutos do primeiro tempo. Em ataque rápido, Marcinho avançou pelo lado direito e, chegando na linha de fundo, frente a frente com Fábio, tocou para trás de calcanhar. Sem goleiro, Pierini chutou seco, mas o zagueiro Manuel conseguiu chegar e fazer milagre para defender a bola. Assim como no primeiro tempo, a Raposa seguiu buscando o gol adversário. Logo aos 5 minutos, João Carlos fez grande defesa em chute de Arthur Kaique na pequena área. No restante da partida, o clube mineiro continuou persistente, mas não conseguiu ser efetivo. Por outro lado, o Cuiabá soube segurar bem a intensidade celeste e explorou o contra-ataque. Em um deles, os mato-grossenses balançaram as redes, mas no lance Maxwell estava impedido. Agora, pessoal, vamos ver a tabela da Série B. Chapecoense segue em primeiro lugar com 62 pontos. Em segundo, o América Mineiro com 60. Em terceiro lugar, o Cuiabá com 51. E o Juventude está em quarto, fechando o G4, com 49 pontos. O CSA está em quinto colocado com 48 pontos, um ponto a menos do que o Juventude. Guarani em sexto com 47. Em sétimo, a Ponte Preta com 46. Oitavo, Sampaio Corrêa com 45. O Avaí está em nono com 44. Em décimo lugar, o Brasil de Pelotas com 43. Aí sim, 11º lugar, o Cruzeiro com 41 pontos. O Operário está em 12º com 41 também. O CRB está com 40 em 13º. Confiança em 14º com 39. Vitória com 36 em 15º. Em 16º, o Figueirense com 35, na zona do rebaixamento. Náutico com 35 pontos, Paraná com 32, Botafogo de São Paulo com 26 pontos e o Oeste, lanterna da Série B, com 20 pontinhos conquistados. E pessoal, bora fechar o vídeo com notícias do Botafogo. Sem acordo para renovar o contrato que se encerra no dia 31 de dezembro desse ano, o lateral direito Marcinho está de saída do Botafogo. O técnico Eduardo Barroca confirmou o adeus do atleta de 24 anos. Abre aspas. Tive uma conversa com ele. Realmente não vai ficar. O contrato se encerra no final do ano. Fecha aspas. Declarou Eduardo Barroca após a derrota da equipe do Botafogo para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Marcinho, por sinal, nem sequer foi relacionado para o duelo por decisão do técnico devido a um problema físico. O lateral direito de 24 anos fez apenas 4 partidas em 2020 pelo Botafogo. Marcinho se lesionou ainda na pré-temporada e precisou operar o joelho direito. Em setembro, a nova artroscopia foi necessária para limpar o local da sutura da primeira cirurgia. O primeiro jogo de Marcinho no ano foi em novembro, no dia 22, contra o Fortaleza. Ele engatou uma sequência de 4 partidas, mas recebeu críticas pelas atuações contra Flamengo e São Paulo. Depois foi relacionado para 2 jogos e ficou fora da lista contra o Corinthians. O lateral direito viveu bons momentos com a camisa do Botafogo, chegando para ser convocado por Tite para a seleção brasileira no ano passado. Marcinho chegou ao clube ainda nas categorias de base e se consolidou no time principal em 2018. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que isso me ajuda bastante. E se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda. É só apertar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Você vai estar inscrito automaticamente. E ative o sininho, que é muito importante, para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, todos os dias. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.